Olá, eu sou o Renan Vitoriano, professor de violino, e bem-vindo a mais um episódio da nossa série Início do Som. Se você está em dúvida quanto tempo você deve estudar de violino, essa aula é para você. Eu posso te ajudar e te orientar o quanto você precisa estudar. Fica aí que a gente vai conversar. No meu período de estudante de violino, eu sentia que eu estava muito atrás dos meus colegas violinistas, né? Muito distante em relação à qualidade técnica. Então eu me obrigava a estudar muito, durante muito tempo, durante muitas horas. Assim, período de férias, por exemplo, eu estudava 12 horas, 13 horas, né? Obviamente que isso me ajudou muito no sentido de evolução técnica, mas assim, fisicamente eu ficava esgotado, né? E chegava assim, um pouco mais para o final do meu estudo, eu não aguentava mais fisicamente tocar, dor nas costas, nos braços e assim por diante, né? Claro, isso também tem a ver com um pouco da minha inexperiência como estudante, como violinista, né? Então eu achava só que a quantidade de estudo é que ia me ajudar, né? Em contrapartida, a qualidade do meu estudo não era boa, não. Então eu queria estudar tudo ao mesmo tempo, fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e não funcionava. Aí no outro dia, por exemplo, eu estudava praticamente as mesmas coisas, né? Então eu melhorava por insistência mais do que por qualidade de estudo. Obviamente que quanto mais tempo você fica com o seu violino, mais intimidade você cria com ele e melhora a sua relação com o violino, né? Mas com certeza eu tenho um pensamento hoje em dia um pouco diferente sobre quantidade de tempo estudando violino. Bom, eu tenho dois pontos para falar na aula de hoje sobre esse assunto, né? E na verdade os meus alunos sempre me perguntam assim, quanto tempo, professor, você estuda? Quanto tempo você estudava? No finalzinho da minha carreira como estudante, eu me lembro que eu tinha poucas aulas mensais, não tinha aula toda semana, eu tinha aula a cada 15 dias, já aconteceu de ter aula uma vez por mês, né? Mas dependia um pouco da quantidade de coisas, né? Então no começo, minha preocupação era tirar o som do violino da melhor maneira possível, depois tocar mais afinado possível, e foi aumentando a qualidade do meu estudo, a qualidade do resultado do meu estudo, baseando na quantidade de coisas que eu tinha para estudar. Então, como que era no final, assim, no final da minha carreira de estudante? Então, eu tinha que apresentar em aula uma escala e arpejo, o método Call Flash, que era o método que eu utilizava, um arpejo não, uma escala e a sequência de escalas e arpejos, né, que são em várias tonalidades. Eu tinha que apresentar um estudo, ou seja, um método. Eu terminei o período de estudo tocando caprichos de Rode e caprichos de Don't, são muito difíceis, inclusive, né? Eu tinha que apresentar um repertório, então eu já estava fazendo concerto de Beethoven, concerto de Brahms, né? E eu tinha que estudar excertos de orquestra. O que são excertos de orquestra? São trechos de orquestra, famosos de orquestra, que geralmente se pede em testes de orquestra. Então, obviamente, o meu estudo era um estudo aplicado para ser músico de orquestra, para tocar em orquestra, né? Inclusive, estudava alguns solos de Spala, né? O Spala é o primeiro, para você que não sabe, o Spala é o primeiro violinista da orquestra e na maioria das vezes esse violinista tem alguns solos em algumas peças específicas para tocar. Por exemplo, Sherazade, procura aí Sherazade de Korsakov, coisa mais linda do mundo. Dom Juan tem solo de violino do Strauss. Vida de Herói é praticamente um concerto para violino. Dança Macabra, Capricho Espanhol, tudo isso eu estudei em aula com meus professores, né? E depois no mestrado, quando estava fazendo mestrado, eu tinha que estudar para minha performance de formatura, né? E tinha que escrever uma dissertação, ou seja, tinha mais uma coisa para acrescentar no meu estudo. Então, isso era a minha vida no final
do meu período de estudante como violinista, né? Depois que eu me profissionalizei, eu estudava mais as coisas da orquestra, as coisas que eu tinha que tocar de trabalho, assim, coisas que eu tinha que tocar na orquestra, se tinha alguma coisa como solista, os solos que eu tinha que estudar, tinha alguma gravação, alguma coisa que eu tinha que gravar e assim por diante. Então depende um pouco da quantidade de coisas que você tem que estudar, certo? A primeira coisa que eu posso te dizer é o primeiro ponto, que eu falei que tinham 2 pontos, né? O primeiro ponto depende da dificuldade do exercício que você está fazendo, né? Quanto tempo deu eu estudar um exercício? Se você insistir numa coisa que não está funcionando num dia, ela vai continuar não funcionando. Você precisa estudar um período. Vou dar um exemplo. Se você está estudando uma escala e um método, e hinos, por exemplo, da igreja, você não precisa necessariamente estudar os 3 de uma vez. É bom que você separe, por exemplo, estuda, preciso resolver escala hoje, e resolve, usa o tempo que você achar necessário. Se você tem meia hora, estuda meia hora. Se você tem 1 hora, estuda 1 hora. Se você tem 5 horas, estuda nessas 5 horas o que for necessário. De repente você resolve rápido a escala, vai para o método. De repente você não resolve tão rápido. Resolve, vai fazendo devagar, diminui a velocidade, aumenta a velocidade, resolve. Professor, eu devo estudar 5 horas por dia? Não. Eu devo estudar meia hora por dia? Também não, um pouco mais. O que eu digo para os meus alunos, na verdade, é sempre bom manter a constância. Estudar todos os dias, pelo menos um pouquinho. E colocar metas pequenas durante cada dia, para ir alcançando essas metas. Às vezes a gente fica preocupado em resolver tudo de uma vez e não consegue resolver nada. Então, separa. Só o fato de você colocar o violino no ombro e tirar um som dele, você já está bem, porque é muito difícil, muita gente não chega nem até aí. Então, o primeiro ponto justamente depende da dificuldade daquilo que você está estudando, né? O segundo ponto é uma coisa que eu chamo de estudo aplicado, que é resolver os problemas. Está estudando escala. O problema é o terceiro dedo, escala de sol maior. O problema é o terceiro dedo na corda sol. Por exemplo, tá? Tá desafinado. Não continua. Outra coisa, não ajusta. Não. Porque você está ensinando o seu cérebro, se você continuar, você está ensinando o seu cérebro que o dó é ali. E não é. Ele é mais baixo do que o som que você fez. Então você tem que tirar o dedo e colocar de novo. E se você corrigir, você ensina o seu cérebro a corrigir. E a gente tem que ensinar o nosso cérebro a tocar certo, a mandar um comando para a mão esquerda ou mão direita corretamente. Então, e assim por diante. Tira o dedo, põe de novo e faça isso repetidas vezes, até sair do jeito que você acha que tem que sair. Se você tem 10, 15, 20 minutos por dia para estudar, o ideal é que você estude esses 10, 15, 20 minutos. O importante é manter esse estudo de maneira diária. Claro, existe o dia que você não estuda, que você não está em casa, está com a família, alguma coisa do tipo, normal. Mas o máximo que a gente consegue manter a constância nos estudos, lá na frente a gente consegue ter um pouco mais de tranquilidade para ir diminuindo esse ritmo de estudos, né? No episódio de hoje, eu gostaria de tocar com você a escala de Sol maior em 2 oitavas. Se você estiver disposto, a minha sugestão é que você sobe com as cordas soltas e desça usando o quarto dedo e não corda solta. E a grande meta do dia é tocar todas as notas afinadas. Volte esse vídeo quantas vezes você achar necessário para tocar todas as notas de maneira afinada. Então, semibreves, 4 tempos cada nota, simples. 1, 2, 3, Sol.
Essa foi uma escala de Sol maior para te ajudar no seu estudo diário. Faça isso quantas vezes você achar necessário. Se você não usar o quarto dedo ainda, faça a corda solta, não tem problema nenhum. Mas compare a afinação que você está ouvindo com a afinação que está saindo do seu violino e, se não está afinado, tira o dedo e põe de novo. Não ajusta e não continua se não estiver afinado, ok? Mais uma vez, use o tempo que você tem com o seu violino com sabedoria e de maneira confortável. Principalmente confortável. Coloque pequenas metas para você conquistar diárias e você vai ver que sua relação com o seu violino vai melhorar muito. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Se você acha que a gente consegue ajudar alguém com esse vídeo, manda para algum amigo, algum colega, alguém que esteja estudando violino, que a gente consiga ajudar. Vai ser um prazer sempre ajudar e compartilhar conhecimento de violino com vocês. Vamos estudar violino juntos?